Fala galera, última aula de sexta-feira, né? Então vamos na nossa matemática E agora para nós darmos continuidade à nossa apaixonante trigonometria, certo? Bom, a aula passada eu falei coisa pra caramba, espero que vocês lembrem, mas eu vou revisar algumas coisas. Nessa aula nós vamos falar das relações, tá? Das relações trigonométricas que envolvem as razões seno, cosseno e tangente que a gente viu até o momento. Tá? Vamos lembrar o que era seno mesmo lá no triângulo. No triângulo eu tinha a definição do seno, que era cateto oposto sobre hipotenusa. Nós tínhamos a definição do cosseno de um determinado ângulo, deixa eu colocar x aqui, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso tudo no triângulo retângulo. Faltou o x aqui, né, Kiko? Faltou. Beleza? E nós tínhamos a definição da tangente, que é a razão trigonométrica, que é nada menos do que coca, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Opa, ficou em cima do triângulo aqui, ficou meio feio. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, colocar um pouquinho mais para cá. Então, só colocar a definição aqui para a gente lembrar e as demonstrações, as interpretações geométricas que eu fiz na aula passada. Então deixa eu só puxar aqui na memoriazinha, bem rapidinho. Então assim, ó, lembrando vocês, se eu fizesse um triângulo retângulo aqui e um arco de extremidade, sei lá, poderia chamar ele aqui um arco AP, por exemplo, né? E fizesse um triângulo desse ponto aqui, olha só, na definição, cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse nosso triângulozinho aqui, ó, bem bonitinho, esse triângulo vermelho, quem está fazendo o papel do cateto oposto é o segmento PQ. PQ é o nosso cateto oposto. E ele é igualzinho, se eu projetasse aqui no eixo Y, esse segmento aqui. Então eu defini para vocês que a distância da origem até a projeção desse ponto P no eixo Y, nós temos o que nós vamos chamar de seno do ângulo X. Belezinha? Ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a gente diz assim que o seno de x nada mais é do que o segmento PQ divididos pela hipotenusa. A hipotenusa é 1. Então o seno é o PQ, é essa projeção que você consegue medir aqui no eixo Y. E aí eu fiz assim, vou mostrando para vocês, conforme vai aumentando o ângulo, o seno vai aumentando. Até que ele chegue em 90 graus, a gente calculou o seno 90, deu 1. Falei para vocês que o seno ele varia, ele sempre tem que ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, devido a esse raio ser sempre unitário. Belezinha? Lembrou lá? Mas vale como reforço aqui. Vamos lembrar a função cosseno agora. Função cosseno, definição, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem não fixou muito bem vai fixar agora. Então imagina um mesmo arco aqui, um ângulo x, de medida x, e um arco de medida x, não de comprimento. Embora o comprimento aqui ele vai coincidir com a medida, porque o raio nosso é unitário, tá bom? Mas então aqui, ó, o mesmo arco AP, e eu vou chamar aqui, ó, QO. Eu vou projetar agora aqui, ó, o cateto adjacente vai ser esse, a definição é cateto adjacente sobre hipotenusa. Como o nosso raio ele é unitário, então vai ser a mesma ideia. Ó, só que agora eu vou falar cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é nada mais, nada menos do que o segmento OK. OK divididos por 1. Isso eu já tinha falado na aula passada, mas só para reforçar, tá bom? Então o cosseno ele é o OK sobre 1. E a tangente também, desculpa aqui, ó, o cosseno também, o maior valor dele é 1 e o menor é menos 1. Daí eu até brinquei com vocês, eu falei que o cosseno está no eixo X, com sono, deitado, o eixo que está deitado, beleza? E a tangente, nós vamos ver a tangente, cadê a tangente aqui? Fazer de roxo. A tangente, eu tracei uma reta aqui, ó, que toca a circunferência em um ponto, e nesse ponto de tangência o ângulo é de 90 graus. Quando eu faço uma abertura de um ângulo X, tá? Perceba que é 1, ok? E eu vou projetar lá na reta tangente, e vamos ter um triângulozinho aqui que é o seguinte, tá? Aqui está o nosso cateto oposto. Lembre-se, tangente é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu dividir essa distância por 1, vamos dar nome aqui, O, P, vou chamar de Q. Vai ser PQ divididos por 1. Ou
seja, a tangente é o PQ, é o segmento PQ. Poderia também escrever aqui ao lado, como eu fiz ali com o cosseno. Vamos escrever? Vamos ver se cabe, se couber. Deixa eu tirar esse daqui. Aí eu acho que cabe. Então a tangente de x é igual ao segmento PQ sobre 1, ou seja, PQ. Beleza? E a tangente, qual é o intervalo que ela existe? Lembrando que ela vai de mais infinito até menos infinito. E ela não existe nesses pontos aqui, ó, em 90 graus e em 270. Porque a gente não consegue projetar, nós não conseguimos projetar aqui nela. Quando fica aqui 90 graus, elas ficam duas retas paralelas. Lembrou disso? Agora eu vou te relembrar duas relações que eu já havia falado na semana passada, mas vale reforçar aqui. Vamos reforçar porque, né, a gente esquece e tudo mais, mas é bom sempre estar relembrando e a gente vai usar e a gente vai aplicar na aula de hoje. Então deixa eu fazer uma nova circunferência aqui e fazer uma semelhança de triângulos, embora a gente não estudou ainda semelhança, mas eu preciso deduzir, relembrar relações que eu deduzi para vocês. Preta aqui. Então, olha só as relações que a gente pode estabelecer aí. Então, aqui nós temos a nossa circunferência. Deixa eu fazer o nosso plano cartesiano. Raio unitário, meus queridos. Raio unitário. Agora eu vou fazer essas três razões na mesma circunferência. Esses três triângulos. Então, vamos dar nomes aqui, O, P, Q, R e S, por exemplo. Dei nomes aos segmentos agora aí, e vocês lembram aqui que o raio é unitário, daqui é 1 também, raio unitário. E aí, ó, nós temos dois triângulos que a gente pode dizer que eles são semelhantes. Esse triângulozinho aqui, ele é semelhante com o triângulo grande que vem daqui, que pega tudo. O triângulo que pega tudo, ó lá. O laranja, vamos supor que aqui também tem o laranja passando aqui por cima desse roxo, tá? Então tem o laranja e tem o roxinho ali. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, lembrando que aqui foi o que eu passei para vocês, que é a nossa tangente, esse segmento aqui. Então aqui você tem a tangente, ok? Aqui você tem o que nós vamos chamar de seno, que é a projeção no eixo y. Então aqui está o seno de x. E aqui está o nosso cosseno de x. Beleza? Então o que eu posso escrever? Eu posso falar assim, ó, o segmento RQ, eles são triângulos semelhantes. Ó, o triângulo OPS, ele é semelhante ao triângulo OQR. Se eles são semelhantes, a gente pode aplicar as razões de semelhança. E como que a gente faz isso aí, Kikão? Faz assim, ó, meus queridos. Você vai falar que o segmento OP, ele está para o OQ. OP, ele está para o OQ. Assim como o OP está para o OQ, assim como o eu falei assim, o OP está para o OQ, assim como o OS, por exemplo, eu poderia pegar o OS, ele estaria para o OP, mas esse aqui não vai me interessar. Eu posso dizer também, então, que o PS, ele está para o QR. Vou na ordem, tá bom? OP está para OK, assim como o PS está para QR. Mas quem é o OP, Kiko? OP a gente chama de cosseno de x. OK é o nosso raio, daqui até aqui vale 1, ó. Então o cosseno está para 1. Assim como o PS está aqui. PS é o seno de x. E está para RQ ou QR é a tangente. Olha que legal, eu vou passar a tangente para cá e o cosseno para cá, vou trocar de posição. Então nós vamos mostrar uma primeira relaçãozinha para vocês aí, que nada mais é, nada menos do que tangente é igual a seno sobre cosseno, meus queridos. E isso é muita verdade. Então a primeira relaçãozinha, ó, mande a tangente para lá e o cosseno para cá. Vai escrever assim, tangente de x, sempre posso escrever como sendo seno sobre o cosseno. Óbvio que isso aqui é verdade com o cosseno sempre diferente de zero. Senão isso daqui não tem como ser verdade. O rigor matemático é esse. Belezinha?
Então tá, então essa é a primeira relaçãozinha. E tinha mais uma outra relação que eu passei para vocês, que vou chamar ela de relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental. Essa aqui a gente vai aplicar bastante. Relação fundamental da trigonometria. Beleza? Então vai funcionar da seguinte forma. Olha só. Deixa eu só sublinhar aqui. Então, dá para pegar esse triângulozinho aqui, ó, no triângulo OPS. Olha o triângulo OPS. Ele não é retângulo? Então eu posso falar assim, ó, aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa é 1. Soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são o PS é o seno ao quadrado de x, mais o cateto adjacente vai ser o cosseno ao quadrado de x, belezinha? Então a nossa relação fundamental a gente vai escrever assim, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Eu vou usar pra caramba essa fórmula, galera, é fundamental que você saiba ela. Então, e o nome já diz tudo, relação fundamental, é a mais famosa. Você tem que guardar isso para sempre. Tatue até no teu braço, essa fórmula linda, tá? Que vai aparecer em vários exercícios aí de trigonometria. Então, a aula de hoje basicamente vai ser essas duas fórmulas e eu vou mostrar outras relações agora que nós vamos chamar de relações inversas, tá? Então, deixa eu apagar o quadro aqui que a gente já vai dar continuidade aí no que a gente está falando então, tá bom? Deixar ele prontinho para vocês. Então, dando continuidade às nossas relações, agora nós temos mais 3 relações que nós vamos chamar de relações inversas, tá? Tanto quanto o seno, quanto o cosseno, quanto a tangente, cada uma delas nós teremos uma relação que nós vamos chamar de razão inversa dessas aí. Então, a gente vai começar pela função secante. Então, imagine a nossa circunferência aqui, trigonométrica, tá? Raio sempre unitário, nunca podemos esquecer disso, ok? Em que, ó, eu peguei e tracei uma reta tangente aqui a essa circunferência, e aqui no ponto de tangência, beleza, nós temos o nosso raio unitário, e aí eu pensei assim, vou trabalhar com esse ângulo x agora aqui, vou trabalhar com esse triângulo roxo. Se eu escrevesse a relação cosseno de x aqui, cosseno, lembra que era cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente aqui? O cateto adjacente desse triângulo está aqui, vale 1. Quem é a nossa hipotenusa? É o OQ. Então, o cosseno aqui seria 1 sobre o OQ. Eu vou passar o OQ para lá, e o cosseno eu vou trocar de lugar, vai ficar 1 sobre o cosseno de x. Esse tal de segmento OQ, que está aqui na hipotenusa, esse segmentozinho aqui, ó, nesse sentido, é o que a gente vai chamar de secante de x. Então, aqui nós temos a secante do ângulo x. A secante de x, nós vamos dizer que ela vale 1 sobre o cosseno de x, meus queridos. Essa é a razão trigonométrica chamada secante. 1 sobre o cosseno. Claro que isso daqui sempre vai ser verdade quando o cosseno for diferente de zero. Obviamente, o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Nós não temos divisão por zero, vocês sabem disso. Então, só vai ser válido quando o cosseno é diferente de zero. Ok? Vamos agora, então, essa interpretação aqui. Ó. Então, aqui está a secante. Beleza? Vamos falar da cossecante agora. A cossecante, eu também peguei uma reta tangente, ok? Só que agora eu vou trabalhar com o triângulo de cima. Então, se aqui eu vou chamar de x, se eu chamasse esse ângulo aqui de alfa, aqui é 90. Então, você concorda comigo aqui, ó, que esse ângulo, se aqui é 90 graus, vamos pensar, x mais 90 mais alfa. Olha só. X mais 90 mais alfa. Isso daqui é igual a 180 graus, beleza? A soma dos ângulos internos é igual a 180. Olha. Se eu olhasse para o triângulo grande, aqui seria 90, aqui é alfa, aqui só vai poder ser x. Porque esses dois triângulos, esse pequenininho e esse grandão, eles são semelhantes. Concorda comigo? Porque para dois triângulos serem semelhantes, meus queridos, basta que eles tenham dois ângulos em comum. No pequenininho, eu tenho o alfa, tenho 90 e tenho x. No grande, eu tenho o alfa, tenho 90 aqui
então aqui só pode ser x. Então minha conclusão é que aqui seja o ângulo x. Está demonstrado. E aqui só vai poder ser o ângulo alfa. Ok. Mas agora a ideia é trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Ok. Se eu falasse agora no triângulo aqui, ó, OPR. Opa. OPR. Se eu escrevesse assim, seno de x. Seno do ângulo x. O que eu iria escrever? Lembra da definição do seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O nosso cateto oposto a x seria o segmento OP. A nossa hipotenusa seria OR. Mas veja, Kiko, OP é o nosso raio. O nosso raio vale 1. Então eu diria assim, que o seno de x, então ele pode ser igualado a 1 divididos pelo segmento OR. Que é um segmento. Eu vou fazer a mesma coisa, a mesma ideia que eu fiz ali para o cosseno. Eu vou passar o OR para cá. E nós vamos falar que 1 sobre seno de x é igual ao segmento OR. Quem é esse tal de OR, Kikão? Esse OR, meus queridos, é o que nós vamos chamar de secante de x. De cossecante de x. Sorry. Cossecante. Aqui é a nossa cossecante. Nesse sentido daqui para cá. Então aqui nós temos a cossecante de x, cossec, beleza? Nossa, como é que eu vou memorizar secante e cossecante? Galera, secante às inversas, inverta a primeira consoante. Ó, secante começou com S, a inversa começa com C, então é 1 sobre cosseno. Cossecante, que eu vou escrever agora aqui, ó. Cossecante começa com C. A sua inversa começa com S. Ó, inverta a primeira consoante. Assim que eu lembrava quando eu fazia cursinho. Então, ó, eu memorizei assim, eu fiz o meu macetezinho. Palavra aqui, ó, cossecante. Opa. Começa com C, a inversa daqui tem o S, a inversa do seno. Secante começa com S, a inversa daqui tem, começando com C, cosseno. Beleza? Ok, então aqui fica muito fácil de saber. Está faltando uma relaçãozinha inversa. Tá? Agora está faltando a inversa da tangente. Mas antes da gente ir, qual que é a condição aqui? O seno de x tem que ser diferente de zero. Senão isso daqui não é verdade. Belezinha? Isso aqui é a condição para que essa relação seja verdadeira. Se o cara pergunta lá no vestibular, posso dizer que cossecante é 1 sobre seno? Se ele não coloca desde que o seno é diferente de zero, a afirmativa é falsa. Esse é o rigor matemático. É como se eu estivesse falando do domínio da função cossecante aí, tá bom? Ok? E a última inversa é a cotangente, e aí a gente só vai fazer exercício. Oba! Então, bora lá. Última razão trigonométrica. Então, é o seguinte. Cotangente. Essa não tem como errar, né? Pô, cotangente só pode ser a inversa da tangente, né, Kikão? Claro, meus queridos. Claro. Olha só. Então, deixa eu fazer minha circunferência trigonométrica de raio unitário, tá? Então, aqui nós temos a nossa circunferência e a função cotangente, a razão cotangente vai ser isso daqui, ó. Vocês lembram onde que estavam as tangentes, as setas das tangentes? As tangentes estavam aqui, aqui e aqui. A cotangente é o inverso. Então, olha só, nós vamos colocar assim, ó. Duas retas aqui. Vamos inverter a reta tangente. Vamos trabalhar com essas duas retas aqui. E agora eu vou pegar um ângulo X aqui, ó. Eu vou projetar lá. Aqui vai ter OP, chamar de OPQ aqui, por exemplo. Aqui é 90 graus, show de bola. Muito bem. E agora vamos pensar. Lembra assim, ó, se eu tivesse um ângulo X, você aprendeu lá na aula de geometria que eu lembro na semana passada uma coisa chamada ângulos alternos internos. Está lembrados? Está sim. Aqui, ó, perceba que esse ângulo é igual a esse. Os dois vermelhos são iguais. Você tem duas retas paralelas aqui, ó, o eixo das abscissas e essa reta tangente que eu fiz. Então aqui também vai ser x, né, Kiko? Vai.
E aí se eu escrevesse assim agora, ó, vamos olhar para esse triângulo que eu vou fazer agora de vermelho. Não, vermelho não. Deixa eu ver se eu tenho roxo ainda aqui. De roxo. Perdi a roxa. Tá, vai de laranja então. Eu vou pensar aqui ó, nesse triângulozinho de laranja aqui, ó. Olha para o triângulo laranja. Bom, se eu escrevesse tangente de x, eu iria escrever assim, o segmento o PO, o OP, divididos pelo PQ. Mas, Kiko, OP é 1, claro, é o raio, aqui é 1, ó. Então eu posso falar que isso daqui está 1 sobre PQ. Se a tangente de x é 1 sobre PQ, segmento PQ, eu vou passar o PQ para cá e a tangente para lá. Nós vamos dizer o seguinte, que a tangente, aliás, que o PQ é igual a 1 sobre a tangente. E adivinha o que é 1 sobre tangente? O que vai ser esse segmento PQ aqui? Que a gente vai medir aqui em cima. Acertou a nossa cotangente. Então aqui está a nossa cotangente do ângulo X. Beleza? Entendeu a interpretação geométrica? Só escrever. PQ cotangente de X é igual a... Deixa eu arrumar aqui, porque ficou meio desorganizado. Então eu só vou colocar aqui, ó, PQ passei para lá, escrevi 1 sobre tangente. E o PQ para nós vai ser a nossa cotangente de x, que é a mesma coisa que 1 divididos pela tangente. Maravilha? E obviamente qual é a condição? Desde que a tangente seja diferente de 0. Então esse é o rigor matemático. Isso aqui é válido desde que a tangente seja diferente de 0. Essa é a condição. Ok? Então tá bom. Então ó, dá para você pensar, a cotangente ela não vai existir nem aqui e nem aqui. Tá? Então essa é a ideia original aqui da cotangente. Fechamos aí as 3 relações inversas. Kiko, me fale sobre os sinais. Galera, lembra dos sinais das funções seno, cosseno e tangente que eu passei? Eu passei um macetinho lá na aula passada para você lembrar. A gente fez todas aquelas bolinhas e tudo mais. E daí no final da aula eu peguei e escrevi para vocês bem assim, setaco mais 12, 13, 14. Se você precisar saber os sinais das funções inversas, são os mesmos, tá? Qual que é o inverso do seno? Isso, cossecante. Então aqui ó, é o mesmo. Da tangente, o inverso dela é cotangente, não vai mudar os sinais. O inverso do cosseno é secante, então os sinais seguem a mesma lógica, caso você precise calcular aí, tá bom? Na próxima aula nós vamos ter mais alguns momentos para a gente calcular seno, cosseno desses secante, cossecante de ângulos superiores a 90 graus, mas é a mesma ideia, tá bom? É só fazer um sobre o outro e fazer continha, você consegue descobrir todos. Agora vamos deduzir mais 2 relações fundamentais aí para vocês, tá? Então o que a gente viu? Primeira relação fundamental, eu escrevi para vocês assim, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Já pensou se eu viesse aqui nessa fórmula e falasse assim para vocês? Kiko, divida tudo isso daí para mim por cosseno ao quadrado de x. Quero ver o que acontece. Então, o que vai acontecer se eu dividir por cosseno ao quadrado? Vai acontecer isso daqui, ó. Então, você tem essa relação. Se eu divido por cosseno ao quadrado, vai aparecer uma outra relação. Uma relação fundamental também, só que derivada dessa daí, dessa primeira. Seno sobre cosseno. Opa, seno sobre cosseno, Kiko. O que é seno sobre cosseno? Eu falei no comecinho da aula, seno sobre cosseno é tangente. Então, isso daqui a gente pode dizer que é tangente ao quadrado de x, mais cosseno sobre cosseno dá 1, e 1 sobre cosseno eu acabei de apagar aqui, ó, o inverso do cosseno você pode escrever secante ao quadrado de x. Isso é verdade desde que o cosseno seja diferente de 0. Por quê? Porque eu dividi tudo pelo cosseno de x, obviamente. Então nós temos, nossa, mais uma relação fundamental. Você quer me deixar louco? Quanta fórmula? Não, é só mais uma e acabou, tá? Então, se eu resolvesse inventar mais uma modinha, qual modinha, Kiko?
pegasse a fundamental de novo. Eu estou te ensinando como que faz para deduzir essa fórmula, não é difícil. Estou te mostrando, vamos dividir agora pelo seno ao quadrado de x. Porque se você esquecer na hora da prova, você faz isso que eu estou fazendo. Pega a relação fundamental e divide, ora por seno, ora por cosseno. E aparece uma outra fundamental. Olha que batuta. Pega lá e agora vamos dividir por seno. Vai dividir por seno ao quadrado, seno ao quadrado, seno ao quadrado. Maravilha. Seno sobre seno vai me dar 1. Cosseno sobre seno. Opa! Lá na de cima era de, olha só, era seno dividido pelo cosseno. Deu tangente. Se eu inverter, eu não vou inverter a tangente, não vai ficar 1 sobre tangente. 1 sobre tangente não é a cotangente. Então, cosseno sobre seno você pode também dizer que é a mesma coisa que cotangente. Olha que legal, que cão. Show de bola, galera. E 1 sobre seno, eu já paguei. 1 sobre seno inverso do seno é a mesma coisa que cossecante. Então, teremos aqui outra relação, desde que seno de x diferente de zero. Opa, deixa eu escrever mais para cá, porque senão fica muito espremido. Então, vamos lá de novo. Seno sobre seno, 1. Cosseno sobre seno, cotangente ao quadrado de x. 1 sobre seno, cossecante, cossec ao quadrado de x. Isso aqui desde que o seno seja diferente de zero. Tudo dentro do rigor matemático, bem bonitinho, excelente, tá? Então, fechamos aqui as nossas razões trigonométricas. Você lembra tudo que você já viu até aqui? Olha só, qualquer coisa dá uma voltada. Mas eu vou falar bastante disso, a gente vai fazer uma aula de revisão, não se preocupe. A gente vai bater bastante nessas relações. Nós vimos 3 relações fundamentais. Tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. 1 mais cotangente ao quadrado igual a cossecante ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E tangente de x, seno sobre cosseno. E mais as 3 inversas. O que era secante? Inversa de quem? Do cosseno. O que era cossecante? Inversa do seno. Beleza? E o que é cotangente? Inversa da tangente. Então foi isso que a gente viu em toda essa aula. Agora é só exercício, galera. Vamos aplicar tudo isso que a gente viu? Bora lá? Então vamos apagar o quadro e dar sequência aí aos nossos exercícios para a gente fechar o dia de hoje, tá bom? Vamos lá então, galerinha, começando aí pelo exercício de número 1, deixei aqui desse lado, na verdade, tá? Ele quer que você demonstre as relações trigonométricas. Quer que você demonstre que secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Eu acabei de deduzir para vocês partindo da relação fundamental. Agora eu vou provar que esse lado é igual a esse. Se esse lado aqui for igual a esse, então nós temos aí uma identidade, uma verdade. A letra B eu vou deixar para vocês, tá? Esse tipo de exercício não tem tanta importância. O exercício número 2 ele é mais importante. Então por isso que eu vou fazer só a letra A. Secante ao quadrado. Você lembra que secante é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, ok? Ou F. Ou se você quiser manter a secante aqui e tentar transformar isso daqui em secante, você pode também. Fazendo o quê? Ó? Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais. Vamos trabalhar com a tangente. Tangente lembra que é seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x? Ok. Então eu vou escrever agora assim, ó. Vamos mexer só para o lado direito. Então isso daqui vai ficar cosseno ao quadrado de x. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Olha que alegria. Já dividi, ó, cosseno por 1, cosseno vezes 1, cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado é 1, vezes seno ao quadrado é seno ao quadrado. Olha o que apareceu aqui. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Aqui não é relação fundamental. Relação fundamental, aquilo ali vale 1. Então, a secante ao quadrado de x é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é uma verdade. 1 sobre cosseno é secante. Beleza? Está demonstrada, então, aí essa relação. Só brincar com a formulazinha. Ok. Vamos lá para o exercício de número 2. Exercício de número 2 é mais legal e tem muito mais chance de aparecer na prova do vestibular esse tipo de situação. Eu vou te mostrar de 2 formas, utilizando as fórmulas que a gente viu, ok? E eu vou te mostrar pelo triângulo retângulo, que também dá para fazer facinho. Se você só vai fazer uma primeira fase da federal, tem um jeito bem massa de fazer essas questões aí que você mata em pouquíssimo tempo. Basta aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo e você já sai aplicando as razões. Olha só o que o exercício falou. Considerando que θ é um arco que pertence ao segundo quadrante. Isso aqui é importante por causa do sinal lá no final que você vai definir essa razão. Precisamos sempre analisar o sinal.
Aí o cara falou assim, determina os valores das razões trigonométricas, cosseno, secante, cossecante, cotangente e tangente. Todas as funções circulares, todas. Cara, ele te deu seno. Se seno de θ é 3 sobre 5, ok? Eu poderia já matar pelo triângulo retângulo. Mas aí eu vou utilizar o que eu te ensinei hoje, senão não teria serventia nenhuma te ensinar aquilo. A gente aprendeu uma relação chamada relação fundamental da trigonometria, em que aparecia assim, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ah, mas se eu mudar para θ, não vai fazer diferença nenhuma. O x é o ângulo que eu estava falando, tá bom? Então, olha para essa relação, veja o que você tem nela. Você tem o seno. Então, eu vou trocar o seno aqui por 3 sobre 5. E a gente vai fazer continha. Não é difícil. Então, vai ficar assim, ó, 3 sobre 5 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Aí, trabalha com a potência aí. Potência vem no 3, vem no 5. Então, vai ficar 9/25 mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Eu preciso isolar esse cosseno, então nós vamos mandar o 9 sobre 25 para o outro lado. 1 menos 9/25. Beleza? Então, tira o MMC aqui. Se você quiser tirar o MMC dos dois lados, tudo bem, não tem problema nenhum. Se você quiser tirar só do segundo membro, do lado direito ali, também. Eu vou tirar só do segundo lado. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de θ, MMC aqui é 25, entre 1 e 25 é 25. Divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Sempre, ó, divide e depois multiplica. 25 por 1, 25. Vezes 1, 25. 25 por 25 é 1, vezes 9 é 9. Então, nós temos aqui, ó, cosseno ao quadrado de θ igual a 16/25. Lembra aqui, ó, tem o quadrado aqui desse lado. Eu tenho que passar para lá, então nós vamos passar tirando a raiz quadrada. Conclusão, cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 16 sobre 25. Mais ou menos, né, Kikão? Mais ou menos, exatamente. Mais ou menos. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. Então, cosseno de θ ficou ali igual a mais ou menos 5. Mas, opa! Segundo quadrante. Segundo quadrante é o quê? Preciso lembrar do sinal. E aí que está a jogada daquele setaco 12, 13, 14, cara. Vou deixar aqui em cima. Setaco 12, 13, 14. Nós vamos usar muito isso aqui para a regra de sinal. Eu estou pedindo da função cosseno. Ó, cosseno é mais no primeiro e no quarto quadrante. Nós estamos no segundo. Então tem que ficar negativo. Menos 4 divididos por 5. Achamos aqui apenas o cosseno. Tem que achar secante, cossecante, cotangente e tangente. Mas eu já posso achar tangente. Lembra que eu falei para vocês que tangente é seno sobre cosseno? Agora que você tem o cosseno e tem o seno, você acha. Deixa eu deixar escrito aqui o cosseno, então. Menos 4 sobre 5. E eu vou apagar tudo aquilo ali. Dar um print, né? Ou dar um pause e copiar tudo. Que eu vou apagar aqui para achar as outras funções. Então, olha só. Agora eu vou em busca da tangente. Tangente é o quê? Nada mais, nada menos do que seno sobre cosseno. Seno de θ divididos pelo cosseno de θ. O seno é 3/5. O cosseno é menos 4/5. Kiko, dá para cortar ali? Claro, dá para cortar, meus queridos. 5, 5 vai ficar menos 3 sobre 4. Menos 3/4. Achamos a tangente. Vamos agora aplicar a definição de secante e cossecante. Então esse aqui já está morto. Matou mais uma. Ah, já pode matar aqui a cotangente. Cotangente de θ é 1 sobre tangente. Inverso da tangente. É só inverter, então, sim, ó, 1 sobre menos 3/4 vai ficar menos 4 sobre 3. Inverta. Não precisa nem fazer 1 sobre, é só trocar a posição, só inverter. Ah, então eu posso usar isso para os outros? Claro, essa é a ideia. Então, quando eu falo assim, secante, secante é o inverso de quem? Começou com S, a inversa daqui começa com C, a inversa do cosseno. Então, vai ser menos 5 sobre 4. Está morta. E falta aqui a gente terminar a cossecante. Vamos lá, matar ela. Cossecante é o inverso do seno. O seno é 3/5. Então, isso daqui é 1 sobre seno. Então, isso daqui vai ser 5 sobre 3. Tá? Cossecante 5 sobre 3. Matou.
Achou todas as funções, a cossecante, secante, cotangente, tangente, cosseno e seno. Maravilha? É assim que ele pode perguntar para você. A partir de uma, ache todas as outras. Show de bola? Kiko, você me disse que você ia ensinar de outro jeito. Sim, criando um retângulo. Olha aqui, melzinho na chupeta, galera. Então, copia aí, dá um pausa e copia o resto. Que eu vou apagar e a gente vai fazer de novo, só que em questão de segundos, tudo isso. Porra, como assim, meu? Só que você tem que saber o que é seno e cosseno, aquelas na forma de razão trigonométrica. Cateto oposto sobre hipotenusa, você tem que dominar isso, senão não adianta nada que eu vou te falar. Então, ó, eu vou fazer um triângulozinho retângulo. A gente vai inventar um triângulo hipotético. Só que as razões seno, cosseno e tangente, elas são proporcionais. O que você quer dizer com isso? Que os lados eles aumentam de forma proporcional. Se aumentar aqui, ele aqui vai aumentar na mesma proporção. Então, dá na mesma. Como assim? Se você tem um ângulo θ, o cara te deu lá no problema, o seno de θ é 3 sobre 5, como está aqui. Esqueça o quadrante, só que nesse momento você vai esquecer o quadrante. Você vai colocar no cateto oposto 3 e na hipotenusa 5. Lembra da definição? Cateto oposto sobre hipotenusa, isso é seno. Então eu coloquei aqui no meu oposto 3 e na hipotenusa 5. Aplica o Pitágoras e acha esse cateto. Você já sabe. Esse aqui é aquele famosão, 3, 4 e 5, cara. Então você já sabe que aqui vai ficar 3 ao quadrado, mais c ao quadrado. Portanto, c é igual a 4. Então eu sei que esse cara aqui é 4. Olha aqui, melzinho na chupeta. Seno, o cara entendeu? Seno de θ, 3 quintos. Cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, 4 quintos. Nossa, não precisava fazer aquela relação fundamental, pior que não. Mas, só se você for fazer uma questão de segunda fase, eu oriento você a fazer para mostrar aí a razão, tá bom? E aí aqui o seguinte, e o sinal? Só que daí você não pode esquecer do sinal, porque o cara falou no segundo quadrante. Leu o enunciado, já sublinha o quadrante do cara. Sinal negativo. Vou colocar uma menos. Opa, menos. Aí agora é só você brincar. Tangente. Tangente de θ. Tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Nossa. Porra, velho. 3 sobre 4. Agora vamos para as inversas. Qual que é a inversa do seno? Isso, cossecante. Cossecante de θ, só inverter. 5 terços. Secante de θ, secante inverso do cosseno, menos 5 quartos. E cotangente de θ, é só inverter. 4 sobre 3. Eu esqueci do sinal. Qual que é o sinal da tangente lá no segundo quadrante? Ó, tangente era positiva no número 3. Então é negativo aqui também e negativo aqui também. Ok? Então o sinal fica negativo para a tangente e para a cotangente. Fechamos então o exercício 2 de duas formas aí, bem legal. Vamos para o próximo exercício? Bora lá? Só apagar o quadro para a gente dar sequência. Show? Então vamos ao nosso último exercício, exercício de número 3. Tá? É um exercício de simplificação, você vai encontrar vários exercícios aí nos testes que você vai ter que fazer simplificações tentando encontrar identidades trigonométricas, tá bom? Eu vou fazer só mais esse, já vai dar os 40 minutos de aula, mas a aula 8 ela é uma aula de revisão, uma aula só de exercícios, então eu vou dar um tempo para você tentar, e aí você vem e tira as dúvidas comigo, qualquer coisa lá no grupo, só mandar lá no privado, vocês sabem, que eu respondo para vocês diretamente. E na próxima aula nós teremos uma aula destinada, a nossa aula 8 é só aula de resolução de exercícios. A gente vai aplicar muita coisa do que a gente está vendo agora em cima dos exercícios, beleza? Mais um tempinho para vocês tentarem fazer, é super importante isso daí. Questão número 3, galera. O cara falou assim, ó, simplificação de 1 menos tangente à quarta de x divididos por cosseno à quarta menos seno à quarta de x. Galera, é muito comum aqui nesses exercícios de simplificações trigonométricas, vocês encontrarem situações onde vocês terão que utilizar os produtos notáveis. Coisas que a gente viu lá na semana de bases, lá no comecinho, lá nas primeiras aulas, a gente viu produtos notáveis. Principalmente a diferença de dois quadrados. Lembra que isso daqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso escrever como sendo o produto da soma pela diferença de dois números? Então a gente vai tentar enxergar dessa forma. Deixa eu só te dar mais uma deixa aqui, ó. Se tivesse a quarta menos b a quarta, aí a gente vai matar o exercício. Concorda comigo que a quarta menos b a quarta é a mesma coisa que
a ao quadrado elevado ao quadrado menos b ao quadrado elevado ao quadrado? Se você enxergou isso e você concorda comigo, você vai entender o exercício. Porque vai ser essa ideia que a gente vai utilizar. Ó. Aqui se eu fizer potência de potência fica 4, potência de potência fica 4. E aí se eu fosse continuar, então nós iríamos abrir no produto da soma pela diferença. Olha o que ia acontecer. E aqui você poderia abrir um pouquinho mais ainda. Brincando com esse produto notável, você poderia ir mais além. Você poderia escrever aqui assim, ó, A mais B vezes A menos B nesse cara aqui. Nesse daqui você pode abrir mais nesse. Poderíamos abrir isso daqui em 3 fatores. Então essa é a ideia que eu vou trabalhar nesse exercício. O cara falou 1 menos tangente à quarta, Kiko. Olha só, meu amigo, eu vou começar com esse tangente à quarta. Eu vou escrever tangente ao quadrado. E vou meter um quadrado aqui nesse 1. Pergunta-lhes de vocês. Se eu colocar 1 ao quadrado, faz diferença para você? Não, né? 1 ao quadrado é sempre 1. Então eles sempre gostam dessa sacanagem. Mexer com o 1 ali também, tá bom? Então vamos começar aqui então. Ó. Primeiramente, 1 ao quadrado menos tangente ao quadrado de x elevado ao quadrado. Ao quadrado da tangente à quarta, não muda nada. Belezinha? Ok, então, divididos, embaixo eu vou usar o mesmo raciocínio. O cosseno à quarta eu vou escrever cosseno ao quadrado. Então eu vou colocar assim, ó, cosseno ao quadrado elevado ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x elevado ao quadrado. Olha que alegria, está ficando bonito, está ficando bem legal. E agora, Ricão? Agora você tem aqui, ó, diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados, produto da soma pela diferença. Vamos abrir aqui letreiro e vamos ver se a gente consegue eliminar algumas coisas. Então, vamos ver o que vai aparecer nesse trem. Em cima, primeiro em cima. Em cima eu posso escrever assim, ó, 1 menos tangente ao quadrado de x, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de x. Show de bola? Embaixo, o que será que dá para fazer embaixo? Dá para abrir também. Então dá para escrever assim, ó, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, que multiplica cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tudo bem? Já consegue enxergar uma coisa ali que a gente viu na aula de hoje? Creio eu que sim. Olha só o que apareceu aqui, meus queridos. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Quanto vale isso? Quanto vale isso? Quanto vale isso? 1. Então eu vou trocar esse cara aqui por 1 nesse momento. Então, olha, eu nunca tinha feito esse exercício. Eu estou fazendo aqui de primeiro, aqui nem resolvi antes. Estamos indo na raça, na real. Então, olha o que apareceu aqui para nós. Eu vou recopiar isso aqui para ver o que eu enxergo melhor aqui. 1 menos tangente ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado. Opa! 1 mais tangente ao quadrado de x. Tudo isso daqui divididos por cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Maravilha, tá bom? Tá, e aí? O que dá para fazer? Bom, gente, a gente vai ter que dar uma arrumada nesse trem. 1 mais tangente ao quadrado está me lembrando uma relaçãozinha. Isso daqui não é a mesma coisa que secante ao quadrado. Isso é igual a secante ao quadrado de x. Eu falei essa formulazinha hoje. Então agora você está vendo que a gente está só brincando e aparecendo coisas que a gente já viu. Identidades trigonométricas já vistas. E 1 menos tangente ao quadrado aqui não tem nada disso daí, Kiko. Eu não lembro nada disso daí. Não tem, por enquanto eu vou deixar assim então. Mas vou escrever isso daqui da seguinte forma. Ó, tangente eu vou escrever seno sobre cosseno. Vai que me ajuda? Estou sentindo algo que vai me ajudar aqui. Tá? E aqui eu vou deixar secante ao quadrado de x, por enquanto. Aqui embaixo, secante ao quadrado, e lembra que secante é 1 sobre cosseno. Nossa, que legal! Aqui embaixo eu vou escrever assim, ó. Eu vou deixar assim, por enquanto. Por quê?
Porque eu estou vendo que vai aparecer isso daqui na parte desse fator aqui, ó. Já estou começando a olhar lá na frente. Nossa, mas caraca, velho. Ó, tira o MVC aqui dentro. Entre 1 e cosseno. É cosseno. Então, eu vou vir para cá. Deixa eu apagar aqui. Para a gente dar continuidade. Então, tirando o mínimo múltiplo comum entre 1 e cosseno, a gente vai ter ali cosseno ao quadrado de x. Isso é meio grandinho esse exercício. Estou aqui dentro do parênteses ainda, tá? Vezes a secante ao quadrado de x. Tudo isso divididos por cosseno ao quadrado de x, que eu não mexi, menos seno ao quadrado de x, por opção. Agora, ó, cosseno ao quadrado de x divididos por 1, cosseno ao quadrado de x, vezes 1, cosseno ao quadrado de x. Menos, cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado é 1, vezes seno, seno ao quadrado de x. Aham, apareceu o que eu queria. Olha só, se estivéssemos dividindo aqui a fração, nós teríamos a seguinte situação. Olha que trenzão legal. É como se eu tivesse aqui, ó, numerador eu vou multiplicar com o numerador, aqui tem o 1, e eu inseri o denominador com o denominador. Então nós teríamos a seguinte situação. Só organizando secante ao quadrado de x, que multiplica cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. E a divisão de baixo aqui, ó, a gente multiplica de cima invertendo. É como se eu estivesse multiplicando isso por 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Nossa Senhora! E aqui você está vendo que tem uma sequência de multiplicação, não tem? Estou vendo que acabou o exercício, sim ou não? Acabou o exercício. Posso cortar esse com esse. E aí ficou secante ao quadrado de x vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de x. O que é 1 sobre cosseno ao quadrado? Secante ao quadrado. Resposta final, secante ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os seus expoentes. Secante a quarta de x. Então, todo aquele trem inicial chegou nesse. Esse era um pouquinho mais complicado, tá? Mas foi bom eu fazer porque vai ter da base para você brincar com os exercícios que vocês talvez tenham dificuldades para fazer aí na sequência, tá bom? Espero que consigam, obviamente, mas tem que tentar quebrar a cabeça para tentar chegar no resultado. E se não conseguir, aí você recorre aí que a gente ajuda vocês. Valeu, galera? Fim de sexta-feira. Grande abraço, bom feriado a todos aí, bons estudos. E não deixe de assistir os nossos vídeos, que as nossas aulas estão excelentes, galera. A gente está fazendo aulas completíssimas aí para vocês, já que a gente tem até um tempo a mais para passar, às vezes de 40, estamos tendo aulas de 50 minutos. Aproveitem e não deixem de nos perguntar qualquer dúvida. Tamo junto. Tchau, até semana que vem, meus queridos. Abraço.